Então, continuando nossa ideia de polígonos, lembrando que essas são figuras planas que possuem muitos ângulos, certo? Então, para ser um polígono, tem que ser uma forma fechada, formada por segmentos de reta, ou seja, ela não tem curva. E esses segmentos aqui, eles não se cruzam. Então, toda imagem que não tem essas características, olha, que é aberta ou que tem uma forma arredondada, isso não é polígono, tá? Os polígonos são retos, fechados e os seus segmentos não se cruzam. Os polígonos, que são essas imagens aqui, elas têm uma classificação. Eles podem ser polígonos convexos ou polígonos não convexos. Bom, o que é um polígono convexo? Um polígono convexo é quando qualquer reta, olha, que eu passe pela forma desenhada, ela corta esse contorno da imagem aqui, olha, em apenas 2 pontos, ó. Essa reta só passou no contorno aqui e aqui. Então, não importa da onde venha essa reta que eu vou traçar, ela só pode passar por 2 pontos ali no seu contorno. Se eu traço uma reta qualquer e ela passa, olha, por mais que 2 pontos, aqui ela passa em 4, esse é um polígono não convexo, certo? É um polígono fechado, né? Com retas, segmentos de reta que não se cruzam, tudo bem, mas esses são os polígonos não convexos. Ainda falando sobre a classificação, os polígonos convexos, que são esses aqui, que a figura tem apenas 2 pontos que se, né, contorna aqui, esses polígonos, eles ainda podem ser classificados como polígonos regulares. Por quê? Esses polígonos, eles podem ter todos os lados com a mesma medida e todos os seus ângulos internos, consequentemente, também com a mesma medida. Então, um polígono pode ser convexo e, de convexo, ele também pode ser um polígono regular, se todos os seus lados tiverem a mesma medida, tá bom? Falando sobre os elementos do polígono, ele tem todos esses elementos aqui, olha. Ele tem vértice. Vértices são esses pontos, olha, que unem 2 segmentos laterais, certo? Então, vértice A, que une o segmento EA e o segmento AB, certo? Os lados, que são as linhas contínuas, né? O lado AB, lado BC, lado CD e assim sucessivamente. O polígono tem ângulos internos e externos. Os ângulos internos estão no interior, tá, do polígono, e os ângulos externos, olha, é como que uma continuação aqui do ladinho e a gente identifica onde está esse ângulo externo, certo? E ele também possui diagonais. O que são diagonais? Diagonais é aquele segmento, aquele de reta que eu traço unindo 2 vértices não consecutivos. Então, olha, se eu quero unir de A até D, de A até C, A até B e A até E não é impossível, né? Porque daí eu estou falando do lado. Então, essas são as minhas diagonais, os segmentos que unem um vértice no outro sem ser os meus vértices vizinhos. Eu consigo determinar os valores de cada um desses elementos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Só quero destacar que um polígono convexo, ele tem o número de vértices, lados, ângulos internos e externos sendo o mesmo. Então, se eu tenho um quadrilátero e ele é um polígono convexo, ele vai ter
a mesma quantidade de vértices, 4 vértices, 4 lados, 4 ângulos internos, 4 ângulos externos. Tudo bem? Bom, falando do nome dos polígonos, eles são classificados, né? Eles recebem seus nomes em função de duas coisas, em função do número de ângulos e em função do número de lados que a figura tem. Então, se a figura tem 4 ângulos, essa figura recebe o nome de quadrângulo. Se ela tem 4 lados, ela recebe o nome de quadrilátero. 7 ângulos é um heptágono. 7 lados é um heptalátero. Tudo bem? E assim sucessivamente. Então, sempre lembrem disso, que o nome do polígono é em função desses dois elementos, número de ângulos, número de lados. Eu consigo determinar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo utilizando essa fórmula aqui, olha. Ele tem N lados, certo? Então, vamos lá, estou falando de um triângulo. Um triângulo tem 3 lados. Eu quero saber qual é a soma dos ângulos internos ali. Eu vou fazer 3 menos 2, que vai dar 1. 1 vezes 180 resulta em 180. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Se eu quero determinar a soma das medidas dos ângulos externos, aí eu vou saber que a soma das medidas de qualquer polígono convexo, de 3, 4, 5, quantos lados tiver, a soma dos seus ângulos externos sempre vai ser igual a 360. Corre lá na página 160 de vocês e vocês vão ver a demonstração de que isso é verdade. Lá tem 3 polígonos distintos em que determinou-se os seus ângulos externos, cortou a imagem, juntou as imagens e você vai ver que essa máxima aqui é verdadeira. A soma das medidas dos ângulos externos, 360 graus. Dá uma olhadinha lá. A gente pode determinar, a partir da soma dos ângulos internos, quanto mede um ângulo daquele polígono em questão. A gente já viu, né, lá no nosso exemplo, que o triângulo tem 180 graus na soma dos seus ângulos internos. E quanto mede um ângulo apenas? Bom, basta eu dividir aquela soma geral que eu fiz pelo número de lados que a figura tem. Então, ó, 3 menos 2, 1 vezes 180, 180. Então, aqui eu tenho a soma dos ângulos internos. Para eu saber de um ângulo apenas, 180 dividido por 3, que é o número de lados que o triângulo tem, vai dar 60. Um ângulo daquele triângulo vai ter 60 graus. Se eu quero saber quanto mede o ângulo externo, um só, eu vou pegar os 360, que é a soma geral, e vou dividir pelo número de lados que ela tem. Se é um triângulo, tem 3 lados, eu vou fazer 360 dividido por 3, e tenho que cada ângulo mede 120 graus. Então, é bem simples, né? Ainda, falando sobre as diagonais, eu também consigo determinar a diagonal que sai de um único vértice, e aí eu vou utilizar essa fórmula aqui, olha. Eu vou determinar o número de diagonais multiplicando o número de lados que a figura tem por o número de lados menos 3 dividindo por 2. Então, de novo, se eu tenho um triângulo, ela tem 3 lados, 3 menos 3, 0. 3 vezes 0, 0, 0 dividido por 2, 0. Eu não consigo traçar diagonais num triângulo. Se eu estou falando aqui, olha, dessa imagem que tem, é um pentágono aqui, né? Então, 5 lados. 5 menos 3, 2. 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, num pentágono, eu consigo traçar 5 diagonais. Certo? De posse de todas essas informações, vão lá terminar as atividades de vocês na apostila. Dúvidas,
Só entrar em contato conosco, tá bom? Bons estudos!